Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre algumas consequências do teorema da convergência monótona, aí também um par de consequências do lema de Fator, tá bom? Então vamos começar com esse resultado aqui, ó, certo? Proposição. A única coisa que a gente vai admitir aqui de início é que f está em L+, tá certo? Então é uma função mensurável com valores nos reais não negativos, incluindo o valor positivo, incluindo o valor infinito também. Então, item A, certo? É o seguinte, se A e B forem conjuntos disjuntos, certo? Mensuráveis, obviamente. E B mensuráveis, então A e B na sigma álgebra. A e B na sigma álgebra, que a gente está considerando. Então, a integral de f na união dos dois conjuntos é igual à integral de f em um, né, no A, mais a integral de f no outro, no B. Certo? Segunda coisa, se a medida de um conjunto for zero, então a integral de f nesse conjunto vale zero. Certo? E, como consequência desses dois itens, a gente vai ver que se duas funções f e g forem iguais é, é quase é todo ponto, tá? Em quase todo ponto, então as suas integrais coincidem. Beleza? Esse último resultado vai ser muito importante nas aplicações que a gente vai dar daqui a pouco. Certo? Maravilha. Então vamos para a demonstração. Como é que a gente faz o item A aqui? Bem, vamos lá. Antes de mais nada, vamos usar aquele resultado que a gente viu lá na primeira aula para obter uma sequência de funções simples que vai convergir para a f de maneira crescente, tá? Então, seja fn uma sequência de funções simples, em L+, com φn convergindo de maneira crescente para f. Então, vamos para o item A. No item A, a gente está querendo olhar para a integral de f em A e para a integral de f em é, é, B, né? Então, observa o seguinte, a gente sabe que φn multiplicada pela função característica de a gente viu que isso aí também é uma função que é simples. E essa função ela vai convergir de maneira crescente para f vezes a função característica de A. Da mesma forma, φn vezes função característica de B é uma função simples e vai convergir de maneira crescente para f vezes característica de B. E, finalmente, também φn vezes função característica da união, a união B, também vai convergir para f vezes função característica da união. Certo? Então, pelo teorema da convergência monótona, aí a gente sabe o quê? A gente sabe que a integral, certo? De f vezes função característica de a, né? Que é justamente a integral de f em a, vai ser o limite quando n tende a infinito, beleza? De integral de φn vezes característica em A, certo? Que é isso aqui. Da mesma forma, a integral de f em B também vai ser o limite, quando n tende a infinito, certo? Da integral de φn em B. E a integral de f na união vai ser o limite, quando n tende a infinito, da integral das funções simples, φn, na união. Beleza? Se a gente mostrar aqui para cada n, isso aqui é igual à soma desses dois, aí acabou, certo? Aí acabou. Beleza? Então, eu não tinha ainda comentado, mas a definição da integral de uma função em L+,
em algum conjunto mensurável, a gente define do mesmo jeito de antes, certo? É a integral da função vezes a função que é indicadora desse conjunto aqui, da função característica, certo, desse conjunto. Lembra que se φ for uma função simples, né, então a integral de φ em um conjunto é uma medida, né? A gente viu isso lá atrás, né? Então lembre que integral de φn em A é uma medida que a gente denotou por μ φn de A. Então, isso aqui é uma medida em x e m. Esse x é passo mensurável. Como é uma medida e A e B são disjuntos, então aí a gente sabe que a medida de φn, né, a medida φn da união, por serem disjuntos, isso aqui é a medida φn de um mais a medida φn do outro. Ou seja, a integral de φn em A união B é igual à integral de φn em A mais a integral de φn em B, certo? Agora, basta fazer n tender a infinito. Certo? Basta fazer n tender a infinito. Por quê? Porque o lado esquerdo, pelo que a gente viu, pelo teorema da convergência monótona, o lado esquerdo converge para a integral de f na união, e o lado direito converge para a integral de f em A mais a integral de f em B, como a gente queria. Certo? Beleza. Então, já temos aí mais uma aplicação do teorema da convergência monótona. Vamos para o item B. Então, suponha que o conjunto E tem medida nula. Certo? Então, suponha que o conjunto E tem medida nula. Dessa forma, ó, de novo, eu quero olhar para a integral de f em E. Então, eu tenho que fazer a integral de f vezes a função característica de E. A gente sabe, como a gente viu antes, que φn vezes característica de E converge de maneira crescente para f vezes a função característica de E. Certo? Beleza. Então, de novo, pelo teorema da convergência monótona, a integral de f em E vai ser o limite, certo? Quando n tende a infinito, da integral de φn vezes função característica de E. Mas quanto que vale essa integral aqui, né? Vamos supor que φn tem representação canônica da forma somatório de j igual a 1 até k de aj n, certo? Vezes função característica de algum é, é, jn. Dessa forma, quem é que vai ser φn vezes função característica de E? Bem, isso aí vai ficar somatório de j igual a 1 até k de aj n vezes função característica de EJN vezes função característica de E. Bem, onde é que essa função aqui é diferente de zero? Se um ponto não estiver no EJN, dá zero. Se não estiver no E, também dá zero. Então, só vai dar 1 se o ponto estiver nos dois conjuntos. Então, isso aqui é a mesma coisa que a função característica da interseção de EJN, certo? E E. Portanto, quem é que é a integral de φn vezes característica de E? Isso aqui é uma função simples, né? Então, isso aqui, por definição, vai ser somatório de j igual a 1 até k de aj n vezes medida de EJ n interseção E, certo? Agora, EJN é um conjunto mensurável. E também é um conjunto mensurável. Então, isso aqui está na sigma álgebra. Ele está na sigma álgebra e está dentro de E, né? Ele é um subconjunto de E, que tem medida nula. Então, a medida disso aqui, essa medida aqui, dá zero. Tá? Isso aqui dá zero. Beleza? Ou seja, a integral de f em E é o limite disso aqui, só que isso aqui é zero sempre. Então, está demonstrado. Certo? A integral de f em E é zero. Vamos para a terceira parte aí
desse resultado, tá? Então vamos mostrar que se f e g são iguais em quase todo ponto, então as suas integrais vão ser iguais. Beleza. Então, item C. Beleza? Então, eu estou admitindo que existe. Então, eu estou admitindo assim, ó, seja E, certo? É, tal que é, F é igual a G em E, certo? E a medida do seu complementar é zero. Ou seja, fora desse conjunto, as funções podem ser diferentes, mas o complementar desse conjunto tem medida nula. Então, como o complementar tem medida nula, pelo que a gente acabou de ver, a integral de f no complementar é zero, certo? E a integral de g no complementar também é zero. Beleza? Mas quem é que vai ser a integral de f? Né? A integral de f, ó, como eu estou fazendo e o seu complementar, a união dos dois é o espaço inteiro. Tá? Então, a integral de f vai ser a integral de f em E mais a integral de f no seu complementar. Essa aqui é zero, tá? O que resta só é essa f aqui. Ó. Em E, ela é igual a g. Então, ficou assim. Certo? Porque em E, f e g são iguais. Mas aí eu posso somar aqui com zero. Posso somar aqui com zero por quê? Por que é que eu estou somando com zero? Porque a integral de g no complementar de E também é zero. Sendo que essa integral do lado de cá é quem? É a integral de g. Certo? Completando a demonstração. Por que que esse resultado é útil? Bem, diversas vezes a gente vai ter alguma, alguma propriedade para demonstrar que vale em quase todos os pontos, certo? O que esse resultado está dizendo é que a gente pode sempre mudar o valor de alguma função dentro de um conjunto de medida nula. Isso não vai alterar o valor da integral, certo? Porque o valor da função em um conjunto de medida nula não altera a integral. É isso que a gente está vendo aqui. Se as funções forem iguais em um conjunto a menos de um conjunto de medida nula, as integrais vão coincidir. Tá? Então, o que acontecer em um conjunto de medida nula não importa. Como consequência, vamos mostrar que a gente pode relaxar as hipóteses do teorema da convergência monótona para admitir que aquela convergência monótona, né, de maneira crescente, ela não ocorre em todos os pontos, mas ocorre em quase todos eles. Tá? Então, seria um corolário, né? Certo? Mais uma proposição aqui, que é o teorema da convergência monótona para quase todo ponto. Então, seja Fn em L+, certo? Tal que Fn ela converge para F de maneira crescente em quase todos os pontos, tá? Então, a integral de F é o limite das integrais das Fn's. Beleza? Tá? Então, continuo admitindo aqui, tá? F também está em L+. Beleza, né, pessoal? Pronto. Então, como é que a gente faz? Vamos para a demonstração. A ideia vai ser a gente redefinir essas funções de modo que a gente mude os valores dela nos pontos onde isso não acontece. O conjunto dos pontos em que isso não acontece tem medida nula. Então, os valores da função nesses pontos não vão influenciar no valor da integral, certo? Beleza. Então, a gente pode redefinir a função da seguinte maneira, certo? Sejam Gn, certo? E, e G, tá certo? Dadas por. Bem, eu vou dizer que Gn de x vai ser igual a Fn de x. Espera aí, vamos escrever
é, isso direito, tá? Vamos primeiro dizer quem que é o nome, né, do conjunto em que isso aqui acontece. Então, seja é o conjunto dos x no nosso espaço, tais que Fn de x converge de maneira crescente, certo? É, para f de x. Tá? Então, o seu conjunto complementar tem medida zero, né? Porque isso aqui ocorre em quase todos os pontos. Então, é a menos de um conjunto de medida nula. Então, defina Gn de x como sendo Fn de x, se x pertence a E, tá certo? E zero, por exemplo, se x não pertence a E. E g de x como sendo f de x se x está em E e zero se x não está em E. Beleza? Bem, então, como Gn coincide com Fn em quase todos os pontos, Gn é mensurável. Como G coincide com F em quase todos os pontos, G é mensurável. Certo? Vamos escrever isso. Então, G é igual a F, é QTP. Gn é igual a Fn QTP para todo N natural. E Gn converge de maneira monótona crescente para G em todos os pontos. Em todos os pontos. Então, a gente pode usar o teorema da convergência monótona para Gn e G, né? São funções em L+. Certo? Então, pelo teorema da convergência monótona, aí a gente sabe que a integral de G é o limite, quando n tende a infinito, das integrais das Gn's. Mas, pelo que a gente demonstrou aqui, ó, se duas funções coincidem em quase todos os pontos, suas integrais são iguais. Como g e f são iguais em quase todos os pontos, a integral de g é igual à integral de f. Tá? E como Gn para todo n coincide com Fn em quase todos os pontos, a integral de Gn é igual à integral de Fn. Então, isso aqui fica exatamente o que a gente queria. Era o teorema da convergência monótona com hipótese relaxada. Agora a gente só precisa que a convergência ocorra em quase todos os pontos. Não precisa mais que seja em todos os pontos. Certo? Beleza. Vamos ver mais um resultado aqui que é consequência disso que a gente acabou de fazer, tá? Na realidade, desse resultado aqui e do lema de Fatou. Tá? Então, seja vamos supor, né, sejam Fn em L+, certo? Ou seja, alguma sequência em L+, e F em L+, tais que Fn converge para F em quase todos os pontos. Então, repare que eu não estou dizendo que é uma convergência de maneira crescente, tá? Só estou dizendo que essa convergência, ela ocorre. Então, a integral... Eita, deixa eu ajeitar isso aqui, peraí. A integral de f é menor ou igual que o lim_inf das integrais das fn's. Vamos demonstrar isso. Qual que é a ideia? Bem, suponha, né, primeiro, que a convergência ocorre em quase todos os pontos. Desculpa, que ocorre em todos os pontos, tá? Então, suponha, inicialmente, que Fn converge para F em todos os pontos. Por que eu posso supor isso? Bem, a convergência aqui, ó, ela ocorre em quase todos os pontos. Então, eu posso mudar a definição da Fn, mudar a definição da F em um conjunto de medida nula, e isso não vai alterar os valores das integrais. É exatamente a mesma coisa que a gente fez nessa parte daqui, ó.
certo? Não vai mudar os valores das integrais. A gente sempre pode fazer isso. Tá? Então, muda os valores das fn's e das f's nesse conjunto de medida nula para zero, certo? Certo? Por exemplo, e aí se a gente muda para zero, fn agora vai tender para f em todos os pontos. Porque onde isso aqui não acontecia antes, agora essa aqui é sempre zero, essa aqui é sempre zero. A gente mudou. Tá? Então agora eu posso supor que essa convergência ocorre em todos os pontos. Como? Mudando a definição de Fn e de F em um conjunto de medida nula, caso necessário, que nem a gente fez aqui, certo? Então, pelo, pelo lema de Fatou, já acabou, basicamente, né? Então, então não, né? Fica estranho se a gente coloca então aqui. Então, vamos colocar temos. Quem é que é a integral de F? Bem, como a gente tem essa convergência, né? F é o limite das Fn's. Então, se é o limite das Fn's, como a convergência ocorre, também é o limite inferior. A gente tem aqui a integral do lim_inf. Pelo lema de Fatou, isso aqui é menor ou igual que o lim_inf das integrais das Fn's. Então, uma consequência direta do lema de Fatou, tá certo? E dessa propriedade aqui de mudar a definição da função em um conjunto de medida nula. Como mais uma consequência disso, vamos mostrar agora que se a gente assume que o lema de Fatou ele é verdadeiro, a gente consegue demonstrar o teorema da convergência monótona, certo? Então, isso indica que os dois são equivalentes, mas para a gente realmente conseguir isso, a gente precisaria demonstrar o lema de Fatou sem usar o teorema da convergência monótona. A gente vai fazer isso na próxima aula, tá certo? Então vamos lá. Vou mostrar aqui o lema de Fatou. Ele implica o teorema da convergência monótona. Certo? Então, assuma que o lema de Fatou ele é verdadeiro. Certo? Então, suponha que o lema de Fatou é verdadeiro e seja Fn em L+, certo? Tal que Fn converge para F de maneira crescente eh, em todos os pontos. Beleza? Suponha também que F pertence ao L+, certo? Então, a integral de F é o limite, quando n tende a infinito, das integrais das Fn's. Então, como que a gente demonstra isso? Bem, por haver essa convergência em todos os pontos, pelo lema de Fatou, a gente já sabe algo, né? A gente já sabe a conclusão, né, desse último resultado aqui, ó, que a integral de f é menor ou igual que o lim_inf das integrais dos fn's. Então, pelo lema de Fatou, a gente já sabe que a integral de f ela é menor ou igual ao lim_inf das integrais das fn's. Certo? Por outro lado, Fn sempre vai a f de maneira crescente, né? Então, Fn é menor ou igual a f para todo n. Logo, a integral de Fn é menor ou igual que a integral de f para todo n. Então, se eu faço um limite do lado esquerdo, vai ser menor ou igual que o limite do lado direito, né? Vai ser menor ou igual do que o resultado que eu tenho do lado direito, porque isso aqui já é um número. Mas eu não posso fazer o limite do lado esquerdo, porque eu não sei se isso aqui ainda é convergente. O que eu posso fazer do lado esquerdo é tomar um dos outros limites, o lim_inf ou o lim sup,
eu vou tomar o lim sup do lado esquerdo, certo? Com isso, eu tenho lim sup das integrais das fn's, vai ser menor ou igual que a integral de f. Mas, opa, a integral de f também já era menor ou igual que o lim_inf das integrais das fn's. Ou seja, o lim_inf, que normalmente, né, ele é menor ou igual que o lim sup, na realidade eles são iguais. Portanto, o limite existe. E qual que é o valor do limite? É a integral de f, certo? Então, finalmente aqui, o limite das integrais de fn's existe e é igual à integral de f, certo? Então, isso finaliza a demonstração. No nosso próximo vídeo, a gente vai iniciar mostrando como a gente pode demonstrar o lema de Fatou sem usar o teorema da convergência monótona. E aí sim, a gente pode afirmar que os dois são realmente equivalentes, tá? A gente vai fazer mais um resultado ainda, e então a gente vai passar a falar sobre funções integráveis em geral, não necessariamente funções não negativas, como a gente vem fazendo até aqui. Beleza, pessoal? Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.